Eu sou o arcanjo Metatron. É meu objetivo guiá-los à sua missão de alma superior nos reinos que estão esperando por vocês. Como o tempo não é linear, vocês já estão experimentando parte de sua consciência dessa nova missão. Vocês são multidimensionais. Estão simultaneamente movendo sua consciência em muitos lugares diferentes. É o desejo dos mestres que vocês se tornem cientes de sua consciência e existência multidimensionais. Eu trabalharei com vocês para desvendar seus códigos. Determinados códigos controlam o acesso às suas vidas passadas, de modo que não sejam inundados por memórias que são muito difíceis, dolorosas ou confusas. Existem também códigos que bloqueiam seu conhecimento para a consciência em outros reinos. Esses códigos podem ser temporariamente quebrados e removidos, de modo que consigam mover seus pensamentos para o portal estelar. Eu vou passar por vários encantamentos e, em seguida, oferecer a vocês instruções tonais. Por fim, vocês receberão mais instruções sobre como entrar nesses reinos. Nós começaremos primeiro com Kadosh, 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 Adonai Tzevayot. Hebraico para Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Essas palavras vão desvendar os primeiros códigos. Em seguida, iremos para o segundo nível, Erie, Asher, Erie. Hebraico para Eu sou o que sou. Que os códigos bloqueados sejam desvendados. Que sua consciência esteja aberta a todas as missões de alma quando vocês adentrarem em pensamento a pré-câmara do portal estelar arcturiano. Eu sou Metatron. Nós lhe enviamos saudações dos nossos mestres espirituais arcturianos, que estão se conectando conosco e desejam muito lhes transmitir uma visão poderosa. É uma visão de beleza espiritual em um templo em Arcturus. Esse templo magnífico está construído ao redor e em cima de um grande lago. O templo externo tem a aparência de uma gigantesca estrutura hexagonal, com uma ponta triangular no topo. No lago, há um enorme cristal, com o qual também estamos nos conectando. Esse cristal é um poderoso portal para a consciência galáctica, dimensões superiores e memórias de vidas passadas. Eu sou Tomar e gostaria de levá-los ao templo de cristal arcturiano. Em sua consciência, suba para uma das câmaras de cura em nossa nave. Agora, sintam-se girando e flutuando em uma luz azul muito bela. Observem um enorme portal diante de vocês. Um número incontável de almas como vocês está flutuando para esse belo portal. Agora, vamos girar novamente e subir para o próximo nível, para o Templo de Cristal Arcturiano. Estamos em um enorme local, com uma cúpula em Arcturus, usado principalmente para a cura. Nós também chamamos esse local de Câmara de Cura do Cristal. Enquanto vocês se sentam na margem desse incrível local, podem observar um enorme cristal nas águas profundas. Nós manifestamos esse cristal para poderes especiais. Ainda mantemos contato com sua forma física. Quero que vocês coloquem as duas mãos, com as palmas viradas para cima, em direção ao centro da sala. Vocês estão agora em 3 lugares ao mesmo tempo: na forma física na Terra, em uma câmara de cura em nossa nave e no templo de cristal arcturiano. Temos muito cuidado em integrar o trabalho de cura que estamos realizando com vocês
em todos esses 3 níveis. Nós estamos dentro do templo, sentados, juntos e observando o lago. Podemos ver os raios de luz e o poder do cristal que está nesse lago. O lago tem cerca de 1,5 km de diâmetro. O cristal tem aproximadamente 400 metros de diâmetro e está emitindo uma luz poderosa. Por ser tão poderosa, a água permite diminuir a energia do cristal, de modo que as pessoas possam assimilá-la. Nós não podemos olhar diretamente para o cristal. Sabemos que olhar diretamente para o cristal sem a água ao seu redor é arriscar fundir a consciência e ser enviado imediatamente para outra encarnação, o que não desejamos que vocês façam neste momento. No entanto, podemos ajudá-los a olhar com segurança para esse poderoso cristal no lago. Nessa bela área do templo, há muitos cantos e entoações. Diversos seres em vestes brancas estão conosco, e estão presentes outros seres galácticos que vieram por essa energia do cristal. O cristal é um aspecto interdimensional do portal estelar, que está localizado no templo arcturiano. Esse cristal está conectado ao portal estelar arcturiano de uma maneira muito interessante. Há seres de luz de dimensões superiores que frequentemente vêm pelo cristal. Uma poderosa energia de amor é emanada do cristal. Ela vem de uma força intergaláctica poderosa conhecida como Conselho de Andrômeda. O Conselho de Andrômeda concentra uma energia de amor para a consciência crescente com a qual nós, os arcturianos, estamos trabalhando. Ele envia essa força de amor para todos que estão meditando sobre o poderoso cristal. Ele sabe que o amor que envia por meio desse cristal é o mais curativo para todos no planeta Terra. Vocês recebem essa força de amor. Neste momento, vocês estarão recebendo toda a frequência desse cristal.
Neste momento, vamos conduzi-lo de volta a apenas o seu corpo físico. Então estamos lhe acompanhando através do portal estelar e lhe trazendo a consciência do seu corpo físico. Neste momento, você está apenas no seu corpo físico. Seja grato por toda a energia que você recebeu em nosso templo. Acredite que a cura está atuando no seu corpo físico e que tudo acontecerá dentro das leis divinas, sem invasão do seu livre arbítrio, nem alteração das lições que você precisa aprender. Neste momento, ao finalizar todo este processo, beba da água que você colocou ao iniciar e tenha a certeza que ela estará atuando para limpar tudo aquilo que foi retirado do seu corpo e que deverá ser colocado para fora.